Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Papo de Fungo. Pessoal, hoje eu estou com a equipe toda completa aqui do podcast. Heloísa Farias, André Monte, ele que é o nosso produtor, ele que edita todos os vídeos, hoje vai estar apresentando aqui com a gente, né? Ele é uma peça-chave, nosso editor sênior. E Viviane, que também está aqui hoje, e vamos falar um pouquinho sobre um tema que foram vocês que escolheram, na verdade, né? A gente abriu uma enquete de perguntas no Instagram e surgiram um monte de perguntas e aí a gente pensou, vamos fazer um episódio dedicado a essas perguntas. Então, esse episódio sempre foram para vocês, mas hoje é mais ainda para vocês telespectadores. E assim, as perguntas eu achei muito legais e a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Então é isso, vamos começar, né, pessoal? Vamos lá. Isso, lembrando que essas foram as perguntas que a gente recebeu lá no nosso Instagram. Sim. Se gerar alguma dúvida aí enquanto a gente estiver discutindo ao longo desse episódio, já deixa aí nos comentários. Se você não nos segue nas redes, segue lá para você ficar por dentro de toda novidade, de todas as programações. Deixa alguma dúvida lá por lá também, caso você tenha. E vamos responder as perguntas lá da galera, que foi bastante pergunta, né? Sim, sim. A gente selecionou aqui algumas e colocou em uma apresentação para poder proteger a identidade e não compartilhar as informações de todo mundo. Então, vamos seguir para a primeira pergunta. Vamos lá. Micorrizas podem alterar trajetórias evolutivas de espécies vegetais? Essa foi bem profunda, bem... Essa foi pedreira, viu? Caramba. E aí, quem vai responder? Eu posso dar uma resposta aqui. Vamos ver se eu consigo responder curto. É assim. De certa forma, sim. A resposta curta, sim. E provavelmente, muito provavelmente, as micorrizas, elas mudaram a trajetória evolutiva de diversas espécies vegetais do planeta, né? Isso mesmo. E aí, lembrando, pessoal, que a gente tem alguns episódios anteriores, se eu não me engano, 2 episódios, falando sobre esses fungos micorrízicos arbusculares, que formam essas micorrizas que tá aqui na pergunta, né? Então, vocês podem voltar lá assistir, porque elas vão explicar de uma forma mais aprofundada, para quem tiver curiosidade, mas, claro, a gente vai retomar aqui quem são esses fungos para responder essa pergunta, né? Então, a micorriza é simplesmente a simbiose das raízes das plantas com um fungo, que são do filo Glomeromicota. E aí esse fungo ele vai aumentar a absorção, a área de absorção da planta, como se a raiz virasse ali uma internet de nutrientes. Então, a planta o fungo vai fornecer para a planta fósforo, principalmente, nitrogênio, água e proteção contra patógenos. E a planta, em troca, vai fornecer o açúcar. No ponto de vista evolutivo, as plantas sem micorrizas, elas podem sim sobreviver, mas geralmente ali em poucos ambientes, em ambientes que são mais favoráveis para a condição daquela planta, né? Ambientes com solo bastante nutritivo, que não é muito comum. E as plantas com micorrizas que apresentam essa associação, né, essa simbiose, elas podem colonizar em solos pobres, solos secos, solos hostis, solos de duna. Existem diversos trabalhos. A gente está aqui gravando no Laboratório de Biologia de Micorrizas e a maioria das pesquisas são desenvolvidas com micorrizas, né? E a gente vê um pouquinho sobre isso, né? Sobre essas pesquisas onde qual é o papel de atuação dessas micorrizas nas plantas nesses ambientes oligotróficos, né? Com poucos nutrientes. De certa forma, os estudos que são apresentados com micorrizas, eles trazem sim essa relação e esse desenvolvimento das plantas junto com os fungos, né? Como se as plantas elas não pudessem ter tido a sua expansão sem a ajuda, o auxílio dos fungos. Isso mesmo, e quando a gente olha lá para trás, né, no estúdio dos fósseis, por exemplo, a gente vê que existiam fósseis formando associações com as primeiras plantas terrestres. Então, ali lá atrás, há cerca de 470 milhões de anos. Então, as plantas elas não conquistaram aquele território sozinhas, foram ali com essa parceria com os fungos, né, que é chamado de coevolução. Então, o fungo ele vai depender ali da planta e a planta depende do fungo. Então, eles estavam juntos. Então, ele está ali mudando quem sobrevive, quem se reproduz e quem evolui ao longo das eras, né, dos diversos períodos. Isso mesmo. Inclusive, muitos trabalhos do pessoal que trabalha com micorriza já tem dados estatísticas, né, que, se eu não me engano, 80% da maioria das espécies vegetais dependem dos FMAs. Então, eles vivem em conjunto há muito tempo. Sim. E eu lembrei, falando de fósseis, né, para quem está assistindo também,
A gente teve alguns episódios também dedicados a esse tema, não necessariamente as micorrizas, mas sobre fósseis mesmo. Tem um episódio com a professora Elaine, aliás, com a pesquisadora Elaine, né? Porque tem dois Elaine, tem a Elaine Maluf e tem a Elaine aqui do laboratório, que é a Elaine Cristina. Mas assistam os dois já, tá bom? E sobre micorrizas, tem um episódio da doutoranda Mariana Bessa de Queiroz, e tem também da professora Juliana, né? A doutora Juliana Lima. E da professora então, doutora também Leonor. E Leonor, então, cara, tem muitos episódios sobre incríveis. micorriza, então sugiro vocês assistirem aí, viu? E só para completar também nessa parte das micorrizas, esses fungos, eles são microscópicos, então a gente não consegue ver. Então talvez muita gente não saiba que existe ou esquecem, porque só tá vendo ali a estrutura da planta. Mas lá nas raízes tem essa associação importantíssima que esse fungo desempenha, né? Então é bom sempre lembrar disso. E estudos recentes também vêm identificando esses fungos não somente nas raízes e no solo, né? Também tem agora os estudos que vão para a linha de visão da FMA na serrapilheira. Então, se você já tiver interesse aí na serrapilheira, quiser conhecer mais sobre esses fungos, deixa aqui nos comentários que a gente pode ajudar vocês aí a sanar essas dúvidas, caso você queira seguir nessa área de fungos e de micorrizas. Mas vamos para a próxima. Então, recapitulando a resposta, sim, com certeza. Influenciaram diretamente aí na história das plantas. Muito bom. Vamos para a próxima pergunta, vamos lá. Então. Qual a diferença real entre um cogumelo que vende nos mercados e o que nasce em jardins, madeiras? Essa pergunta é muito boa. Muito boa, porque realmente. Eu trabalho com macrofungo, né? Então, frequentemente eu recebo perguntas assim, até do dia a dia, de muita gente assim, às vezes leiga ou curioso, achando que são as mesmas coisas, ou talvez são diferentes, que pode ser venenoso e tudo mais. Mas vamos por partes, né? A primeira coisa que eu tenho a falar é que as espécies que são vendidas no mercado, elas são espécies seguras. A gente pode consumir tranquilamente, e tem todo um processo para poder chegar até o mercado ali, né? Então, tem um crescimento mais rápido, pode comer tranquilo, não mata ninguém. Quando a gente fala assim, fungo, né? Vai contaminar, vai matar, cuidado. Essas são realmente comestíveis. E eles frutificam com um certo controle humano. Então, é super seguro. Então, esses são os cogumelos que a gente vê no mercado, né? Aqueles cogumelozinhos ali, base de omicota. Já os da natureza, elas seguem regras um pouco mais da natureza mesmo, né? Regras ecológicas. Eles vão nascer em certas condições, a maioria dos cogumelos só nasce quando chove. Então a pessoa até pergunta, vixe, tem que chover para o cogumelo nascer? Tem que ter uma certa umidade. Então, às vezes eles aparecem, a gente diz assim, quando querem no campo. Às vezes a gente coletou um basidioma, passa anos e anos e ele não nasce de novo. Porque ele espera o momento certo para poder proliferar. E aí, isso é dinâmico da natureza. Às vezes ele aparece de 10 em 10 anos, em menos tempo. Enfim, é da natureza dele. Então seria isso. E aí tem algumas espécies comestíveis, né? Eu acho que muitos já comeram, que estão assistindo já devem ter consumido cogumelo. Eu gosto muito. Uma delas que eu trago é o Agaricus bisporus, que é aquele champignon, cogumelo Paris. Esse é um dos que eu mais gosto, assim, principalmente quando eu faço macarronada, eu gosto de deixar ele ali. É um dos mais comuns, né? Bem comum. O pessoal coloca. Eu vou convidar essa galerinha aí, viu? Pra, quem sabe até fazer um episódio aí na cozinha, fazendo uma receita legal. Ele bota manita. Com esse cogumelo. Vou botar manita não, viu, gente? Manita... Tem o shiitake também mata. Também, o shiitake, que é muito famoso, principalmente na culinária asiática. Sim. Para fazer vários pratos diferentes. Então, quem consome comida asiática, japonesa, coreana, consome muito esse fungo, é muito comum. Ele tem um sabor, né, que a galera gosta muito de falar, porque é diferente, é o umami. Então, é bem diferente, é bem marcante. E é bem gostoso também, eu já comi, é bem bom mesmo. E pode ser utilizado em diversas formas, né? Você pode fazer molhos, pode fazer estrogonofe, pode colocar na pizza, em massas, como o próprio macarrão. Então, assim, dá pra fazer risoto, dá pra fazer ele grelhado, dá pra fazer ele cozido. Nossa, dá pra fazer um risoto de cogumelos. Uma delícia. Já comi algumas vezes. Nunca fiz, mas já comi. Vocês estão tentando deixar Dá água na boca. Tem também o shimeji, né? Eu já comi algumas vezes, já fiz com macarrãozinho ali na manteiga. Aqui em Natal, Rio Grande do Norte, eu já achei nordestão. Eu não sei em outros locais assim que tem, né? É um pouquinho difícil achar cogumelo, pelo menos aqui. Mas eu já encontrei em alguns locais, eu já comprei
E é muito gostoso. Você bota numa manteiguinha com Nossa, macarrão, é um gosto único, assim, shoyu,zinho. Muito bom. Tem também o Boletos Edulis, né, que recentemente até lançaram uma empresa de perfumaria, a Boticário, lançou um perfume que tem essa fragrância desse perfume, né, ele também é Legal. utilizado, tem um sabor amendoado, um sabor profundo. Eu nunca tive a oportunidade de comer, mas deve ser muito bom. O perfume já é muito bom, né, e geralmente ele é usado aí, vendido seco e é usado para massas, para risotos, para fazer molhos, muito bacana. Esse boleto, se eu não me engano, ele é bem comum de aparecer assim, né? É, Nos bem comum, jardins. aparece em grama, mas não é aquele boleto que paga não, viu, gente? Fica tranquilo. Que bom, né? E não sai comendo Inclusive, fogo na rua, não. exatamente. Inclusive, é uma parte legal aqui para vocês ficarem atentos. Esse gênero, né, boletos, tem espécies que são comestíveis e outras que não são. E aí é bom ter o conhecimento para poder diferenciar. O Boletus edulis, que é conhecido como porcine, né? É até bom falar esses nomes populares, porque às vezes vai chegar no mercado e eles não vão conhecer. Sim. Então, o Agaricus bisporus é o cogumelo Paris, né? O champignon. A gente falou do shiitake, né? Shimeji. E o boletus, ele é conhecido como porcine. Ele é bem macio, assim. Ele é bem fofinho. Ele tem uma textura muito, muito boa. Eu nunca comi, mas eu já coletei, já peguei, né? Sei como é. Mas sempre que vê um cogumelo assim na natureza, tenha o cuidado de saber o que é antes de não leva manusear, pra casa antes e de come, comer. não. Melhor. Faz Exato. um registro também, né? Vai que é Isso. uma nova ocorrência. Exato, muito Já importante manda pro isso. boletim microbiota. É isso aí. Aí vai. E tem um que ele não é muito famosinho, assim, vamos dizer, né? Comparado com esses outros, que é o Cantarellus cinnabarius. Ele é bem conhecido, mas não muito assim na culinária, no mercado, pelo menos é muito difícil assim de ser encontrado, que é chamado de Cantarellum. Ele é um cogumelo amarelado, laranja amarelado assim, muito bonito, as lamelas bem evidentes. E tem essa cor vibrante, ele tem um sabor frutado, levemente picante. Então quem gosta aí Nunca de provei isso. comida picante seria interessante. E é muito usado na culinária, principalmente francesa. Então assim, Muito interessante isso, porque quando a gente estava fazendo a pesquisa para responder essas perguntas, a gente viu que várias culturas se utilizam dos fungos, né? Bem diferentes. Italiana, francesa. com certeza, chinesa. Chinesa, isso é bem bacana, né? Os próprios fungos gasteroides, eles são muito consumidos pelos chineses. Até aquele cogumelo que é chamado véu de noiva, que não sei se vai dar pra... Se você dar um Google aí rápido, vocês vão ver que eles são maravilhosos. Ele tem uma redezinha e ele tem um odor fétido. Porém, quando ele tá imaturo, os ovinhos dele, que chama, né, que é o ovo, que ele nasce dentro pra fora, ele é bem consumido na China. E diz que é uma iguaria e tem nutrientes, assim, essenciais. Bem bacana. E como a gente falou também, né? Na natureza eles vão ter certas condições para se reproduzir, mas aí você pode até se perguntar como é que, para a indústria, para o mercado, eles fazem a reprodução desses fungos. Então, eles seguem alguns passos para fazer a reprodução, tudo sob controle, tudo em ambiente controlado, tudo com a umidade controlada, justamente para ter um crescimento maior desses fungos do que seria na natureza, né? Então, primeiro eles escolhem um substrato ideal. Geralmente esse substrato vai ser ou de palha, de serragem, com bagaço de cana ou com compostos orgânicos pasteurizados. Então, eles pegam esses substratos, eles inoculam a semente de fungo, que seriam grãos, que eles colonizam os fungos nesses grãos, e aí eles colocam esses grãos no substrato. E, a partir disso, o fungo vai crescer naquele substrato e eles controlam as condições, né? Se precisa de mais umidade, de menos umidade, vai depender também da espécie do fungo que eles vão botar lá no substrato. Então, é basicamente assim que eles fazem a reprodução desses fungos para comercializar, para a gente se alimentar, para fazer as receitas. Exatamente, né? Por isso que tem muita relação também na dificuldade de encontrar algumas trufas. Porque elas, encontradas na natureza, é de difícil cultivo e depende muito de condições ideais específicas para cultivar e ser rentável essa produção, assim, para massa. Por isso que é muito caro, né? A gente, Sim. não sei se a gente já chegou a falar em algum episódio sobre isso, mas a gente pode apresentar para vocês depois um pouco sobre isso. Sim, eu acho que a gente falou. Né? Eu acho que a gente falou no Que Danado é Fungo, a gente falou um pouco sobre isso. Citamos um pouco. E as trufas, admiro muito quem trabalha com esse grupo. O professor Marcelo Schusbach, ele, do Rio Grande do Sul, ele trabalha com esses fungos, né?
E eles são bem difíceis porque eles ficam abaixo do solo. Sim. Então, assim, às vezes já é difícil encontrar um cogumelo na natureza, né? Ali entre serrapilheira, no substrato. E esses não, eles ficam abaixo do solo, às vezes com uma certa profundidade. E aí o pessoal utiliza até cães, farejadores, treinados para sentir esse odor, o aroma, na verdade, né? Que eles são bem aromáticos. E encontrar essas trufas subterrâneas. Então, assim, é muito difícil de ter uma quantidade grande. Às vezes tem empresas que trabalham com isso, por isso que é muito caro, mas é muito gostoso. Eu já comi umas lasquinhas de trufa, é muito bom. E alguns, assim, chegam a mais de 10 mil reais, né? Bom, então resumindo, né, o que a gente discutiu aqui, a resposta da diferença real entre o cogumelo do jardim, né, da floresta e do mercado, basicamente é essa. O cogumelo que está ali na floresta, ele vai surgir de acordo com o ambiente, a sua genética, e aqueles que a gente encontra no mercado, eles vão ser ali manipulados para o seu crescimento, né? Então é isso, vamos para a próxima pergunta. Próxima pergunta, né? O que significa quando vocês falam filo? Bom, então a gente vai ali lembrar das aulas de biologia, né? Até mesmo da escola. Que eu lembro que tinha um macete que o pessoal usava, que é o reficofagem, né? Reficofagem. Reino, filo, Isso. classe, ordem, família, gênero e espécie. Então, essa é a forma que a gente separa, vamos dizer assim, organiza os seres vivos, né? E aí os seus grupos que se parecem mais. Então, geralmente, quando a gente fala sobre filo, é uma dessas classificações. Ali depois do reino, a gente tem o reino fungi, dentro desse reino, vários filos, ascomicota, basidiomicota, quitridiomicotta, vários nomes. Então, geralmente, esse filo está ligado ali à sua forma de produzir esporos, às suas estruturas parecidas. Exemplo, a gente tem a ascomicota, que os seus esporos eles são formados dentro de sacos, e o basidiomicota, onde os esporos eles são formados ali em basilhos. Exatamente. E tem outros grupos de filos também, né? Outros filos. Tem os fungos basais, que tem os esporos flagelados, tem Roselomicota, tem o próprio Chytridiomicota, enfim. Hoje, na micologia, a gente está com vários filos, né? Isso. No último outline que teve, a gente teve um total de 19 filos. Porém, no meio do caminho aí, surgiu mais um novo filo. E aí vamos ver como é que vai ser a conformação no próximo artigo maior que tem, né, dos outlines, mas provavelmente a gente tá com uns 20 filos aí. Sim. Então todos têm suas próprias características, como a Luísa tá dizendo. Mas então eles agrupam ali. Às vezes até alguns organismos podem se parecer, mas estarem em grupos diferentes. Então essa também é a complexidade, digamos assim, né? A gente, quando olha, aparece, mas aí quando a gente estuda de uma forma mais aprofundada, talvez ali seu DNA, a genética, eles podem, sei lá, estar em filos diferentes. Espécies também acontecem, espécies parecidas que são diferentes. Então tem tudo isso. Mas o filo é esse grupo, né? Dentro de toda essa classificação. Muito influenciável isso com relação às condições evolutivas, né? Sim. Muito quando a gente estuda evolução na biologia mais aprofundada, a gente vê que pode haver convergências evolutivas, mas que não necessariamente são porque eles são semelhantes geneticamente, né? Isso é muito interessante. Isso mesmo. E interessante que vocês falaram também, porque tem exemplos clássicos. Por exemplo, a própria morquela, que é a ascomicota, muita gente confunde achando que é basidiomicota, que tem uma estrutura, um corpo de frutificação que parece um cogumelo, mas não é basidiomicota. E já tem basidiomicota que não gera o cogumelo, que é até microscópico, a gente vê na lâmina. Isso. Mas é basidiomicota. E aí vai depender de características genéticas, filogenéticas. Atualmente a gente trabalha muito essas ferramentas para ver como eles se agrupam, né? E tem, até jogando para outros exemplos, agora fugindo dos sumos, né? Outros exemplos que a gente vê de organismos que parecem uma coisa, mas não é. Por exemplo, a baleia. A gente acha que é um peixe, mas é um mamífero. O pinguim. A gente confunde com mamífero, mas é uma ave. Então tem tudo isso, morcego, né? também é um exemplo, né? Pensa que é ave, porque então, voa, mas... Então, por isso que é tão importante a separação, para a gente organizar e conhecer esses organismos. Muito legal. Mas vamos para a próxima pergunta, né? Vamos lá. Tá legal. Tá legal. O que é esse fungo que tanto falam da aranha? Esse deu o que falar. Esse deu o que falar. Tem Reels, né? Também. A gente fez até um Reels falando sobre uma espécie específica, e nas redes sociais tem movimentado muito a descoberta recente de fungos infectando a aranha. E a gente tem até, inclusive, espécie nova publicada recentemente. Eu até coloquei aqui para vocês, que eu trouxe, que é o
Purpureocílio atlântico, que estava infectando aranhas alçapão, e foi descoberto aqui na nossa Mata Atlântica, que é considerado um hotspot. E tem também um vídeo que nós fizemos, um Reels. Para quem não viu ainda, segue lá nossas redes sociais, no Instagram, que vai ter um Reels falando do Cordyceps caloceroides, que foi encontrado na Amazônia, infectando uma tarântula gigante. Aquela aranha, né? A tarântula Golias. Então, assim, incrível. E não necessariamente eles são um zumbi, né? A gente fala desse ponto para ficar um pouco mais didático. Mas o que acontece de fato, né? Eles são conhecidos justamente por parasitar esses organismos. Eles vão lá, parasitam, infectam e conseguem até matar o organismo que está sendo parasitado. E ali ele mata o seu próprio hospedeiro. Então, ele tem essa capacidade. E tem o grupo dos Ophiocordyceps, né? Que é um grupo de espécies, né? Que infectam também artrópodes e outros insetos. Então, basicamente, como é que se dá o ciclo, né? A gente tem ali o esporo do fungo, que consegue entrar no corpo do organismo. Ele começa a crescer internamente nas suas estruturas. De alguma forma biológica, eles conseguem alterar o seu comportamento. Libera algumas substâncias. Liberam substâncias e aí alteram a fisiologia do corpo do organismo infectado, mata e consegue frutificar os seus esporos, né? E aí o ciclo ocorre de novo. Tem até um vídeo bem famoso, né, que o pessoal mostra em aula de a formiga, ela tá lá no chão, e aí quando ela é infectada, ela começa a agir de forma estranha, em referência às outras formigas, até que ela sobe num canto mais alto, o fungo cresce e os esporos, eles se dispersam. Então, acho que é uma estratégia muito interessante desse fungo, de como dispersar seus esporos, assim. Ele leva até um lugar bem úmido, bem tranquilo, para que ele consiga liberar os esporos e proliferar de novo. Acho muito incrível isso. E é até muito interessante que a gente da comunidade científica, a gente sempre busca formas de mostrar para as pessoas que não fazem parte da comunidade científica como esses fungos eles interagem com o ambiente, como eles se comportam, e aí vem o termo zumbi, né, que a gente utiliza bastante, né, até as pessoas também que não conhecem tanto o fungo, elas se interessam mais, elas ficam mais curiosas pelo termo zumbi, que é um termo bastante popular, bastante cultural, assim, que a gente vê em filme, série, né? Ultimamente ficou bem famoso por causa da série do Last of Us. Então, é um termo que a gente utiliza, mas não necessariamente é um zumbi. Mas o termo zumbi, ele é utilizado para exemplificar o mecanismo de dispersão e de parasitismo que o fungo vai ter nos animais, né? Principalmente nos insetos, aí, que, como a gente está vendo nos casos das aranhas, mas eles fazem isso com outros insetos também. Exatamente. E aí, já que nós falamos de The Last of Us, né, trazendo um paralelo pra gente, né, logo na primeira cena do primeiro episódio da primeira temporada, se você não assistiu, fica aqui a nossa recomendação. Eles perguntam, né, se isso seria possível para com os humanos, né? E muita gente tem essa dúvida, tem essa preocupação, principalmente agora que está aparecendo muitos insetos que estão sendo zumbificados por esses organismos, entre aspas, né? E não, ainda esse fungo, ele necessariamente ainda precisaria evoluir bastante para poder atingir o nosso sistema nervoso, né, o nosso organismo, que é um pouco mais complexo, ele é bem mais derivado do que o de outros animais, como os insetos. E aí, o povo tem essa preocupação, mas fiquem tranquilos que ainda não vai acontecer com a gente. Provavelmente a gente morre antes disso. Mas é um assunto bem interessante que a gente pode até abordar, a gente pode desenvolver melhor em outros vídeos. Isso. Então, deixe aqui nos comentários se vocês querem que a gente desenvolva mais esse assunto dos fungos zumbis, se pode acontecer com os humanos ou não, se The Last of Us pode ser real ou não. Então, é bem interessante, então a gente pode abordar isso em um vídeo maior depois, né, especificamente só para esse assunto. E para deixar um pouco mais fixado, né, sobre principalmente essa pergunta sobre esse fungo, que, como ele disse, o que é esse fungo que tanto falam da aranha? Para deixar bem claro, ele não controla a mente, né, desse organismo. Por isso que a gente fala zumbi para ficar mais didático, como o Vivi falou, né? Até você ser professor, isso é muito interessante trazer nas aulas. O que acontece de fato, ele altera quimicamente a fisiologia do organismo do hospedeiro, né, que está sendo infectado. Seja o músculo, enfim. Mas não necessariamente ele controla ali a mente, né? E o hospedeiro, ele vira como se fosse uma plataforma ali, um meio para proliferação dos seus esporos. Então, é como se fosse um fenômeno parecido com
que é entendido como parasitismo, né? Isso mesmo. Então, pessoal, a gente vai finalizar o vídeo por aqui. A gente vai dividir esse vídeo em 2 partes para ficar mais dinâmico para vocês. Então, essas foram as primeiras perguntas que tivemos. Caso vocês tenham mais dúvidas, já vão mandando aí nos comentários. Curtam o vídeo, compartilhem nas outras redes sociais. Assistam nossos conteúdos também no Instagram, no TikTok, no Spotify, que a gente está produzindo bastante coisa para vocês e tem muitas novidades. Então, a gente vai terminar a primeira parte por aqui e é isso. Muito obrigada. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.